passes por ele. Olha bem, diz ainda mais: desvia-te dele, passa de largo. Só que aí o que faz o adolescente? Ele vai para o colégio e começa a ouvir as más companhias. Todo aquele ensino que ele recebe no lar começa a ser corrompido. Muitas vezes um jovem da igreja, uma jovem da igreja, começa a se engraçar com uma pessoa não da igreja, e isso tudo vai corrompendo os costumes. O texto continua ao 16: pois não dormem se não praticarem o mal. E muitas vezes a forma que esse ímpio vai praticar o mal é uma forma sutil, é uma forma corrompendo. Irmãos, eu falo com vocês por experiência própria. Cheguei aos 50 anos, graças a Deus. Quando eu tinha os meus 7 anos de idade, eu comecei a estudar, eu comecei a ouvir e ver coisas que não era hábito da minha casa. Quando isso começa a acontecer com a gente, a nossa mente começa a ficar contaminada. E quando a mente começa a estar contaminada, começamos a pensar o que não pensávamos, passamos a sentir o que não sentíamos, passamos a desejar o que não desejávamos. E tudo isso é o que? É a coisa que vai acontecendo no dia a dia. Quando você vem para a igreja, muitas vezes com 20, com 10, com 30 anos de idade, você vem todo cheio de maus costumes. É a velha natureza, ela vai precisar ser mortificada. Aí é onde começa a batalha espiritual. Aí, por favor, abra a Bíblia de vocês em Mateus 13. Mateus 13. Amém, irmãos? Em Mateus 13, a gente vai ler aí uma parte do texto, dando continuidade. Vocês já ouviram parte disso, nós precisamos relembrar alguns detalhes. Amém, irmãos? Vamos lá, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o que, irmãos? Semeia o que? Boa semente. Olha bem, está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente aonde? No seu campo. Quando Jesus vai explicar esse versículo aqui, que é o versículo 24, olha lá no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Olha o versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? Então ele está explicando que versículo? O versículo 24. Ele está usando uma comparação. Então, quem planta boa semente é o próprio Cristo. Quem é a boa semente? Ou melhor, qual é o campo no versículo 38? O campo é o mundo. Em outras palavras, o campo é toda a terra. Aonde a igreja está? Ela está espalhada por toda a terra. E a igreja é chamada do quê? Vamos continuar o texto aí, ó. E a boa semente são quem? Os filhos do reino. São os filhos do reino. Olha bem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. Amém?
Volta lá no versículo, por favor, 25. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. O campo é o mundo. No mundo tem a boa semente, mas também tem o que? Que é o joio. Volta lá, vamos lá no versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são quem? Então a igreja, ela está onde? Ela está no mundo, e ela tem que ser a boa semente. Mas ao lado da igreja tem o quê? Ou filhos. Quem são os filhos do maligno? Joelho do céu. Quem são os filhos do maligno? Vocês ouviram a resposta dela? Mais alto que eu vou te ouvir. Algo contra a palavra de Deus. Quem são os filhos do maligno, né? Isso mesmo, as pessoas que vai contra a palavra de Deus. Então vamos lá, irmãos. Infelizmente, por mais que a resposta das irmãs sejam corretíssimas na realidade, a gente tem que entrar nela para saber quem são os filhos do maligno em plenitude. Na batalha espiritual, irmãos, a gente não pode esquecer disso, tá? Abra o Evangelho de João, capítulo 8. Vocês conhecem o texto? Evangelho de João, capítulo 8. Jesus disse algo sério nesse versículo 44. Vamos devagarzinho aí no texto. Vamos lá, vós tendes por pai quem? O diabo. O vosso pai é o diabo. Ó, ele está dizendo lá no capítulo 13 que os joios são filhos do diabo. Aí ele está dizendo o seguinte, ó: vosso pai é o diabo, e quereis executar o quê? O desejo dele. Então, há desejos na nossa carne que são desejos malignos. E vamos ao exemplo. Meu Jesus, tem misericórdia dessa geração, a começar de mim. Há um exemplo de desejo maligno. Irmãos, quando a gente estuda a Bíblia assim, com pequenos detalhes, né? Não os grandes detalhes, mas os pequenos detalhes, que é aqueles detalhes minuciosos, você vai entendendo melhor a nossa guerra qual é. Vamos lá, o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3. A Bíblia não fala para nós por quanto tempo os nossos primeiros pais permaneceram puros, isto é, sem o pecado. Mas em Gênesis 3, quando Satanás, ou a serpente, ou ainda o diabo, ele conversou com Eva lá no Éden, ele conseguiu criar dentro de Eva, primeiramente um pensamento. Vamos lá, irmãos, o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando Satanás disse essas frases sequencial, ele criou na mente de Eva o pensamento seguinte: será que eu vou morrer mesmo se eu comer?
Será que Deus foi verdadeiro quando disse também como morreria? Quando a gente coloca dúvida no caráter de Deus, isso é o quê? Um princípio maligno em nós. Não está entendendo? É dúvida no caráter de Deus. Hoje tem pessoas que nem acreditar que Deus existe acreditam. Além de não acreditar que Deus existe, algumas pessoas elas defendem culto ao próprio diabo. Já não é mais um princípio maligno, é uma pessoa totalmente possessa, totalmente dominada pelo inimigo. No caso de Eva, olha o que começou com Eva no versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ou seja, por que era boa na mente dela agora? Porque a mente dela foi adulterada, a mente dela foi mexida. Ela passou a ver a árvore como desejável para se comer. Deus havia dito o quê? Não coma. Deus havia dito: não coma, nem como você morre. Olha o que diz o texto aí, ó. E agradável aos olhos. Ou seja, ela começou a ver a árvore de forma diferente. A árvore de forma diferente. Irmãos, eu espero que quase ninguém tenha tido a experiência que eu tive, mas quando uma pessoa vê a propaganda na TV, por exemplo, de que a 51 é uma boa coisa, você sabe o que eu estou falando de 51, né? 51 é uma propaganda antiga, tá? É uma boa ideia. Ó, a 51 é uma boa ideia. Nada mais que é a pinga, a bebida alcoólica. A pessoa pensa assim: é uma boa ideia. E o cenário que a propaganda é feita é um cenário de sucesso. É um cenário de parece que tudo vai dar certo a pessoa, porque é uma boa ideia. Quando ela vê a propaganda da cerveja Antártica, só vê um cenário agradável. Só não mostra para ela na propaganda o efeito da pinga dentro de si e nem o efeito em sua consciência e sua mente. Não mostra. Então tem pessoas hoje que vocês conhecem, que eu conheço, que eu conheci, que estão vivendo aí, quase morrendo, que estão doentes. É resultado da bebida em seu organismo. Só que a propaganda não mostra isso. A propaganda não mostra isso. Quando o diabo fala assim: ó, se você comer, você vai ser que nem Deus. O cenário que abriu na mente dela foi um cenário fantástico, um cenário de sucesso, um cenário de eu vou ser o melhor que eu sou. Então ela passou a desejar. E quando ela passou a desejar, esse desejo era um desejo maligno. Era um desejo maligno. Quando a pessoa, irmãos, presta atenção, ela está escrava de qualquer coisa que o pecado ela aprendeu e ela vem para a igreja, aí começa o quê? A guerra. Porque para se libertar disso, ela vai precisar de ser ajudada, sim, mas ela vai precisar se esforçar muito. Ela vai precisar ter um compromisso diário com Deus. E esse compromisso diário com Deus é para crescimento espiritual. Mas o que acontece? Em vez de quando, como já aconteceu comigo de alguma forma, com vocês eu não sei, porque eu já experimentei alguma coisa dentro do que eu vou dizer agora aqui. Então preciso entrar em detalhe. Capítulo 3 de Gênesis ainda, tá? Vamos lá. Resumindo o texto. Versículo 10. Vamos no 9 primeiro. Chamou, porém, ao Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Sabe o que significa isso, irmãos? É o resultado do pecado em nós. Ele faz a gente ter medo de Deus, faz a gente tentar se esconder da gente mesmo.
Sim ou não, irmãos? E quando a gente tenta se esconder de Deus, a gente está se escondendo do único que tem a solução para a gente. O único que tem a solução para a gente, para o nosso erro, é o próprio Deus. Mas o homem se esconde, por quê? Agora ele tem vergonha de ter errado. Ele tem vergonha do próprio erro. Então na batalha, o que faz a pessoa? Alguns, em vez de seguir avante, o que eles fazem? Eles recuam, eles retornam ao mundo. Eles retornam ao mundo, porque eles não sabem o que é guerrear. Eles não sabem o que é a batalha espiritual. Então, sendo assim, preste muita atenção, irmãos. O que motiva você e eu estarmos aqui tem a ver com o texto de Mateus capítulo 14. Abra Mateus 14, por favor. Na semana passada a gente não pôde dar sequência. Mateus 14. Outra semana eu não pude dar sequência, mas assim. Os irmãos acharam? Amém. Vamos lá. Em Mateus capítulo 14, nós vamos usar uma experiência de um homem chamado Pedro para trazer para a nossa caminhada espiritual. Vamos lá. 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem aonde? E fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Parem um pouquinho, irmãos, pensem comigo aqui. Jesus, os discípulos e a multidão. De que lado nós estamos? Multidão ou discípulos? Meu Deus. Multidão ou discípulos? Se nós estamos para a multidão, nesse versículo 22, para onde a gente vai? A gente vai para casa. Se a gente é discípulo, vai para onde? Vai para o barco. Olha o versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto a multidão já estava em casa e Jesus estava no monte orando, onde estavam os discípulos? Enfrentando o que, irmãos? De vez em quando a tempestade vem para você, vem para mim. Vem de um jeito ou de outro. E quando a tempestade vem, a gente tenta, ó, diz o texto aí, ó. Vamos lá. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o vento contrário, ele vai sempre nos empurrar no sentido oposto. O vento sempre vai tentar nos levar para o sentido oposto do nosso objetivo. Eu quero remar para frente, mas o vento está me levando para trás, o vento está me levando para a direita e para a esquerda. E a Bíblia diz para mim claramente que eu não posso olhar para a direita e nem olhar para a esquerda. E o vento vai sempre tentar tirar o foco de vocês, sempre vai tentar tirar o meu foco. Sempre vai ser assim. O texto continua. Na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando por sobre o mar. Você percebe que agora Jesus está no encontro de quem? Ao encontro de quem? E a multidão está onde? Em casa. Jesus está indo ao encontro de quem, irmãos? Ao encontro da igreja. Jesus sabe o que eles estão enfrentando. Mas Jesus entra no mar sem acalmar a tempestade. Jesus entra no mar sem acalmar as águas. Ele vai andar. O texto continua. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar,
assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de quê? Gritaram de medo. Os discípulos estavam vendo uma situação totalmente incomum para eles, e eles ficaram assustados. Quantas coisas nos assustam muitas vezes? Quantas coisas nos assustam, irmãos? Na época em que isso aconteceu, o que eles ouviram de Jesus no 27? Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. O que acontece no versículo 28? Alguém leia, por favor. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me a teu encontro sobre as águas. Quando Pedro ouviu de Jesus, sou eu, ele não ficou 100% seguro que era Jesus, mas ele faz um pedido que só Jesus podia responder. Só Jesus podia fazer. Ele vai o que? Se és tu, manda eu ir por sobre as águas. Presta atenção aí, irmãos. Pedro estava dentro do barco. Tinha tempestade? Tinha. O mar estava agitado? Estava. O que ele pede para Jesus é uma coisa que só Jesus poderia autorizar, fazer. Então, quando eles falam isso com Jesus, Jesus fala para ele, versículo 29, e ele disse: vem aí, pode vir. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Quando ele desceu do barco, irmãos, ele desceu do único lugar que aparentemente dava algum tipo de segurança para ele. Mesmo assim, estava sendo agitado pelas águas. Quando ele sai do barco, o que acontece com Pedro? Ainda não. Lá na frente, quem vai ter medo? Ainda não. Ele anda sobre as águas. E por que ele andou sobre as águas? Sabe por quê? Primeiro, Jesus deu a ordem. Jesus deu a ordem. Amém? Vem. Segundo, ele ouviu a palavra de fé. Terceiro, ele tomou atitude. Saiu do barco. E quando ele saiu do barco, sabe para onde ele não olhou, gente? Ele não olhou para a tempestade, não olhou para o vento. Ele olhou para quem? E quando ele olhou para Jesus, você com ele, ele começou a andar sobre as águas, águas agitadas. Como que um homem natural podia andar sobre as águas agitadas? Impor, mas sob a ordem de Jesus, Pedro viveu algo sobrenatural. Amém, irmãos? Então, quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele só anda sobre as águas, ele está olhando para quem, irmãos? Ele está olhando para Jesus. Se eu, com toda a minha fraqueza, se vocês, se nós estamos aqui hoje, quisermos continuar a nossa caminhada, a gente não pode tirar os olhos de quem? Jesus. Caso contrário, nós não vamos permanecer, irmãos. Isso não é uma palavra profética, não, isso é palavra bíblica. Não preciso criar nada aqui. A Bíblia diz, que eu tenho que olhar firmemente para quem? Então, se você tirar os olhos de Jesus, se eu tirar os olhos de Jesus, se nós tirarmos os olhos de Jesus, o que acontece com a gente? O texto continua. 30. Mas observando o que? O vento forte, quer dizer, e o vento já estava lá, irmãos, quando ele começou a andar sobre as águas. O vento não chegou depois. O que ele teve? E agora o que aconteceu com ele? Começou a afundar-se. Vem cá, Daniel, um pouquinho. Só numa simbologia, irmãos, Daniel representa aqui agora a igreja. Eu represento o homem comum. Quando vocês olham para as duas pessoas, elas são diferentes? Não, são iguais.
humanamente são iguais a qualquer outro ser humano. Quando vivemos como igreja, que Deus nos ajuda a viver como igreja, a gente consegue viver o sobrenatural. Amar os inimigos é natural? Amar os amigos é natural. Amar o que me ama é natural. Odiar o que me ama não é natural, é animal. Entenda, irmãos? Se eu odiar as pessoas que me amam, isso não é natural, isso é animal. Se eu amar os que me amam, isso é natural. Mas se eu amar os que me odeiam, é sobrenatural ou espiritual. O que representa, presta atenção, vixe Jesus, olha o relógio. O que representa o mundo para a igreja? Presta atenção aí, tá, irmãos? O que representa o mundo para a igreja? Senta lá para pegar sua Bíblia. O que representa o mundo para a igreja? E o que é a igreja? Vamos lá, irmãos. A igreja, a nível geral, ela é uma nação. Amém? Ela é uma nação. Ela tem um governo. Quem é o governo dela? Deus. Aonde ela está? Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Então presta atenção, enquanto a igreja está no mundo, não sendo do mundo, ela só vai conseguir viver acima dos conceitos do mundo se ela estiver focada em quem? Em Jesus Cristo. Ela só vai conseguir viver acima dos conceitos do mundo focada em Jesus. Se ela não estiver focada em Jesus, abra Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Os irmãos já acharam? Versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e me disse: vem, eu te mostrarei a condenação de quem? Que está sentada sobre o que? Muitas águas. Guarda essa expressão, muitas águas, tá? Nessa visão do Apocalipse, o que representa muitas águas? Versículo 15. O anjo me disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são o que? Povos, multidões, nações e línguas. A igreja não é nações, a igreja é uma nação composta por pessoas de todas as nações, porque todas as nações representam o mundo. Deus amou o mundo, então amou todas as pessoas e todas as nações. Quando a pessoa aceita Jesus, independente de qual nação ela pertence, ela passa a fazer parte da nação santa. Aí, igreja, então veja bem, se a mulher está sentada sobre muitas águas, essa mulher, então, ela está governando o mundo. O governo dela é o mundo. Ou seja, o que está por trás da mulher é o diabo. O que está por trás da prisão das pessoas é o diabo, irmãos. Para que você ande acima do conceito do mundo, quem está no seu governo tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. É a única maneira que faz você andar sem entrar no conceito do mundo. Ou seja, para andar por sobre as águas, ou andar acima da natureza humana, eu preciso andar focado no Cristo. Amém, irmãos? Amém? Só que tem um detalhe: aonde estão os ímpios? Aonde estão os ímpios? E aonde está a igreja? No mundo.
Então, aonde você estiver, pode ter um ímpio. Aonde você estiver, pode ter um ímpio. Em qualquer ambiente, não precisa falar nenhum não, né? Sendo assim, preste muita atenção, irmãos. O inimigo, ele tem alguns grupos de pessoas que dá um pacote só, tá? Mas a Bíblia vai falar de falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, e aí uma série de coisas. Mas ele tem um grupo de pessoas que ele vai tentar não, ele já está tentando. Ele já está tentando há muito tempo. E aí, por favor, meus amados irmãos, mesmo com todas as minhas limitações, eu quero que vocês orem por vocês mesmos, orem por mim, para que a gente consiga perseverar. O inimigo tem um grupo de pessoas. E abra sua Bíblia, por favor, em Coríntios, segunda carta, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Alguém leia, por favor, o versículo 2. O zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentar-nos a Ele como uma virgem pura. Então, amém, desculpe aí a antecipação. O texto diz o quê? Estou zeloso de vós com o zelo de quem? Zelo de Deus. E qual é a intenção? Que a igreja chegue diante do Cristo, que é o marido que ela vai ter, como uma virgem pura. Mas olha o versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que a serpente fez com Eva? Ela usou de astúcia e enganou Eva. Hoje, irmãos, Satanás está fazendo o quê? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Esse texto de Efésios 4, a gente vai ler mais detalhes na semana que vem, permitindo Deus. Mas o caso do tempo está fechando. Eu gostaria que vocês lessem o versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. E diz o texto aí, homens que com astúcia induzem ao erro. Então você vai ter um homem para te induzir ao erro, no sentido espiritual, pela internet, pela TV. Aí